Olá pessoal, tudo bem? Já estou aqui iniciando a nossa live de hoje. O pessoal já está começando a entrar. Boa noite a todos. Boa noite, Elisângela, Bruno, Everton Ferraz. O pessoal já está entrando. Hoje nós vamos ter uma conversa muito especial com o grande Paulo Souza, ator, humorista e roteirista do canal Hipócritas, que todos vocês conhecem, né? É o tipo de personagem que dispensa apresentações, não é verdade? Estamos esperando, estou aqui esperando, entrei um pouquinho antes para a gente já se acomodando aqui. Tenho certeza que a conversa de hoje vai ser muito bacana. E aí, Paulo, você já está na área? Está por aqui? Olha só. Meu amigo Ari Sudan, minha querida amiga Zilda Drummond, querido amigo Ari Sudan. Beleza, Paulo? O Paulo já está... Espera aí. Deixa eu localizar o Paulo aqui. Fala, Paulo. Olá, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Como é que você Tô está? com uma ring light, deixa eu ver se a iluminação vai ficar melhor aqui. Beleza. Como é que você está? Tudo bem, Tudo Paulo? certinho? Tudo bem, Tudo em graças a paz. Deus. E você? Tudo bem, né? Eu sempre lembro daquele verso do Camões. Estou em paz com a minha guerra. Entendeu? É isso aí. Eu estou em paz com a minha guerra. Exatamente. Nós estamos em paz com a nossa guerra, não é, Paulo? Exatamente. A gente é ter paz em meio à guerra. É isso que tá. Essa é É isso aí. o nosso ministério, né, Paulo? Ele foi chamado para isso, né? Pois é. Ninguém disse que ia ser fácil, né, Paulo? É verdade, é verdade. É um Beleza. prazer estar aqui, Paulo, nessa live, nesse bate-papo, né? Eu imagino que a gente vai falar Sim. assuntos sérios também, né? Mas de uma maneira informal, um bate-papo, né? Sim. E para mim é um prazer estar aqui. Eu admiro o teu trabalho e agradeço esse tempo de papo, essa conversa que a gente pode ter aqui. Beleza. Paulo, eu sou um admirador do seu trabalho, do trabalho dos Hipócritas aí. Vocês começaram quando, na verdade? Porque eu acompanho vocês desde 2018. Isso. Mas começou antes? Como é que foi? Eu comecei o canal Hipócritas em 2014. Foi quando ele deu início. Já faz 9 anos aí, né? Sim. Só que de 2014 a 2017, eu tô vendo gente colocar aqui assim, ó. Tipo, Paulo, você é ótimo. Mas hoje tem 2 Paulo na live, né? Se a pessoa não identificar, ou ela tá falando dos 2, né? Paulo, você é ótimo. Paulo, você é ótimo. É o seguinte, se falar o Paulo é ótimo, eu vou achar que sou eu, Paulo. Eu vou... Não, Paulo num corpo de Paulo, né? Sentindo uma identidade... mas, enfim. O canal ele começou em 2014, né? Eu me formei ator. Eu fiz curso para tirar o registro profissional de ator porque eu queria muito trabalhar com dublagem, que é um sonho que eu tenho até hoje, na verdade. Eu sou apaixonado pela arte da dublagem, né? E isso me levou a buscar saber o que eu precisava fazer para colocar essa arte em prática, né? Dublagem de filme, o pessoal conhece, assiste filme dublado aí no Brasil, filmes, séries, desenho animado. Isso é incrível. Isso é incrível, porque o seu sonho era trabalhar na Herbert Richards. Exatamente. Era mais ou menos isso. Exatamente. Eu cresci ouvindo, né? Versão brasileira, Herbert Richards. Eu também. Eu ouvi, a gente cresceu ouvindo, né? Versão brasileira, BKS, versão brasileira, Sim. Marshmallow, né? Álamo, São Paulo.
Exatamente. Então, eu sempre fui um aficionado por isso, né? Eu assistia os filmes ou a série, eu sabia quem que era o dublador ali. Ah, pô, essa voz aqui desse ator é fulano de tal, a voz daquele ator é outro, é esse cara. O personagem que a pessoa que dubla esse personagem de desenho animado é fulano. Eu reconhecia e Mas me responde uma coisa, Paulo. É verdade que o Brasil tem os melhores dubladores do mundo? a dublagem brasileira é considerada uma das melhores dublagens do mundo, né? Realmente isso é um fato, né? Isso acho que começou até foi a própria Disney que, numa entrevista, foi um feedback, se eu não me engano, recebido pela própria Disney, né? Dos filmes, das coisas que eles fazem por lá, né? E realmente a dublagem brasileira é ótima e eu constato isso quando eu falo com brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, né? Tem muita gente que tem um pouco não sei se a palavra seria preconceito ou resistência com a dublagem quando se refere a filmes, por exemplo. Filmes com pessoas, normal, né? Porque a pessoa quer ouvir a voz original da pessoa, do ator que está representando ali, não quer ouvir a dublagem. Tem gente que acha um sacrilégio, nossa, não. Tem gente que tem bastante resistência, né? Que prefere assistir o filme ou legendado, ou no original se fala em inglês, por exemplo, e o filme é americano. Mas a dublagem ela não serve só para trazer o original do filme americano, né? Mas do europeu, sei lá, espanhol, francês, italiano, japonês, se a gente for lá para o outro lado. Agora tem como é que é o nome? Os doramas, né? Que são aquelas novelas coreanas. Então, serve para tudo isso. E quem tem a oportunidade de assistir em português e inglês, principalmente os desenhos, porque o desenho daí é mais uma unanimidade, né? Tem gente que é resistente à dublagem de filme com atores reais, mas há um consenso de que quando tem que assistir um desenho animado, por exemplo, dublado em português ou a voz original em inglês, que a dublagem brasileira ela é muito melhor, é muito mais legal assistir os filmes dublados em português, né? Então começou com um sonho lá atrás, eu me formei ator para isso, para não ficar parado na minha atuação, né? Como eu estava muito longe do eixo Rio-São Paulo, que é o eixo onde a dublagem é possível no Brasil, eu sou de Santa Catarina, e estava longe de várias formas, né? Estava longe profissionalmente, porque eu trabalhava na logística de uma empresa da antiga Perdigão, que hoje é BRF, né? Brasil Foods. Trabalhava na logística lá em Itajaí, bem longe de tudo, ninguém conhecia, não existia Paulo, nem Canal Hipócrita, nem Paulo Souza, nada disso. Então, para não ficar parado enquanto eu não conseguia galgar o caminho, né? Fazer o caminho para chegar até a dublagem, eu pensei, vou criar um canal no YouTube, porque estava começando a despontar esse tipo de arte aqui no Brasil, principalmente. Então, a gente tinha Porta dos Fundos, a principal referência era a Porta dos Fundos já naquela época, né? Tinha outros canais um pouco menores, Desconfinados, que é do Jonathan Nehmer, mais voltado ao público gospel, aí tinha Parafernália também. Então, eu vi que era possível fazer humor com esquetes curtas na internet. Então, a gente foi para esse... Eu entrei para tentar desbravar esse meio lá em 2014 e a pegada não era para ser política, não tinha nada a ver, era só para fazer esquetes de humor mesmo, fazer as pessoas rirem de cenas cotidianas e tal. Só que é um trabalho meio ingrato, né? Se você está numa coisa completamente diferente, né? Eu, como formado em logística, trabalhando, não sei se na época, eu acho que eu estava trabalhando na área de comércio exterior da BRF. Você simplesmente começar uma coisa completamente diferente do nada, sem recurso nenhum, né? Sendo um profissional completamente de outra área, não tem um caminho assim que já te dê recursos logo de cara, né? Então, de 2014 até 2017, essa falta de recursos, falta de remuneração, fazia com que eu dificilmente encontrasse pessoas dispostas a assumirem junto comigo o projeto, né? Porque a pessoa tinha que entrar sabendo que ela não ia ganhar nada a princípio, porque eu só tinha roteiros, ideias e um sonho, um objetivo, um projeto aí, mas eu não tinha nem como pagar, então tinha que ser muito na parceria. Então, por causa disso, de 2014 a 2017,
a frequência é muito pequena do canal. Você vai ver nos primeiros 3 anos do canal Hipócritas, tinha 30 vídeos lá, né? E hoje 30 vídeos, agora não porque a gente está com a frequência baixa, mas numa época normal, 30 vídeos a gente fazia em 3 meses, né? Isso, 30 vídeos a gente fez nos primeiros 3 anos. Só depois, com a chegada do Bismarck e do Augusto, é que a gente pegou... que é o Hipócritas que o público conhece mesmo, né? Que é essa proposta até com maior engajamento político, que as pessoas os vídeos que se tornaram virais, e isso foi em 2017. Então, as pessoas começaram a conhecer a partir de 2017, você falou a partir de 2018, foi mais ou menos nessa época que as pessoas começaram a conhecer o canal, né? Mas como é que se deu essa mudança de clave, né, assim, para a política, que era uma coisa, né, era um humor que vocês produziam, Sim. Mas não era especificamente humor político, né? Como é que se deu essa mudança assim, de tema? Esses primeiros vídeos, esses 30 vídeos, né, que eu já... Deixa eu só... Tô dando uma arrumadinha aqui na posição. Esses primeiros 30 vídeos que a gente já tinha lançado, que eu tinha lançado já de 2014 a 2017, apesar do objetivo não ser especificamente político, ele já tinha muito de política já falava muito sobre política, às vezes até municipal, né? Tinha vídeos lá nessa época que eu fiz sobre multa de trânsito lá da cidade de Itajaí, que era uma espécie de máfia que rolava por lá, né? Ficar cobrando multa de trânsito lá. Teve uma paródia do hino nacional que eu fiz, isso antes, acho que foi na saída da Dilma, né? No impeachment da Dilma eu fiz uma paródia inteira do hino nacional. Não era nessa formação ainda, mas já era uma pegada política. Não era com o Bismarck ou com o Augusto. Uns riram da baranga gaga e flácida, o estorvo enorme, a ladra petulante, com a escola pela metade em copos úmidos, brindou o réu Petralha militante, que é doutor sem faculdade, e os seus filhos empresários de sorte, e 1 ano e meio que habilidade, tem jatinho quem não tinha nenhum escorte. Ó pátria amada, violentada, salvem-se, Brasil. Aí vai... Salve. Então já tinha, apesar de não ser vamos dizer, o carro-chefe do canal, que era mais humor, a gente já falava sobre algumas questões políticas. Acabou se tornando, vamos dizer, o carro-chefe, o produto principal do canal, porque quando a gente retomou ele em 2017, o Brasil estava fervendo tanto na politização quanto na polarização política. Eu já vinha acompanhando isso já desde anos atrás, né? Eu lembro disso, eu lembro que eu já acompanhava, porque eu lembro claramente que em 2014, acho que até um ano antes de 2014, ou nos meses que antecediam 2014, as eleições presidenciais de 2014, 2013, eu lembro claramente de eu pensar assim, de eu ver vídeos do Bolsonaro falando: eu tenho a pretensão aí de concorrer ali em 2018. E eu lembro claramente de que era antes de 2014, porque eu pensei, nossa, por que esse homem já não vem em 2014, cara? Por que já não vem agora nessa eleição? Então, essa é a referência que eu tenho para saber que, de alguma forma, eu já estava acompanhando o cenário político, já estava começando a engatinhar nesse entendimento, né? Mas... Desculpa... Aí você... Bom, por que vocês mudaram para a política? Está explicado. Por que vocês mudaram para a política? A gente foi engatinhando. Em 2017, quando a gente retomou, estava fervendo a politização, a polarização também. A pessoa se politizava e logo se via obrigada a escolher... Não obrigada a escolher um lado, acontece naturalmente, né? Daí vem exposição do MAN, o peladão, criança tocando no homem pelado, daí a peça dos macaquinhos, um enfiando o dedo no ânus do outro, daí vinha polêmica, e daí tinha uma mãe falei na rua, jogando tipo assim, trazendo à tona
aquela hipocrisia do pessoal da esquerda lá, o Arthur do Mamãe Falei na época. Aí na época tinha também o Nando Moura, não sei se você chegou a conhecer, falando muito na internet sobre isso. Terça Livre, a gente começou a ter acesso a muita coisa e a gente se viu quase que nós fomos compelidos pela nossa consciência a não permanecermos calados diante das coisas que nós estávamos vendo, né? Então, a gente, frente a essas coisas que estavam acontecendo, a gente pensou, não, pô, a gente tem uma ferramenta aqui, não é muito grande, mas a gente consegue dar uma voz para um lado que às vezes está sem voz, está sem representação cultural, que era o caso do humor, né? Esse humor, né, com essa vertente estava meio É uma coisa magricela. muito interessante, Paulo, porque o humor brasileiro, que eu não sei qual que é a sua idade, Paulo. 37, Desculpa, apesar da carinha de você é muito novo. É, muito, muito novo. Eu estou com 53. Então, eu diria o seguinte, que o humor brasileiro começou a morrer. O humor brasileiro era genial. Eu cresci vendo o Jô Soares, quando era engraçado. O Chico Anísio, a Gildo Ribeiro, o pessoal do Caceta e Planeta, eles eram engraçadíssimos, engraçadíssimos. Então, eu cresci vendo essas pessoas e dando risada com eles. Tá? Sim. O humor brasileiro começou a morrer no ano de 2002, quando foi eleito Lula. Porque nesse momento que foi eleito Lula, o humor passou a ser o humor chapa branca. Sabe aquele humor? É aquele humor que não podemos ofender o operário que chegou ao poder. Tá? Uhum. E aí degringolou tudo. Sim. Degringolou completamente, né? Assim, foi morrendo, o humor morrendo e tal. E é interessante que vocês tenham surgido em 2014, porque eu acho que vocês foram fruto daquele movimento que surgiu em 2013, nas jornadas de 2013, quando as pessoas, né, acordaram e viram que o país estava sendo pilhado, que estava sendo, né, absolutamente, né, Uhum. que havia sido tomado, né, destruído pela esquerda. Uhum. Então, aí as pessoas tomaram consciência do que estava acontecendo, né? Bom, então é natural que vocês fossem para a política. E você sabe que eu trabalho com literatura, né? Eu sou professor de literatura, tenho até um curso de literatura na internet, que se chama Clube dos Heróis. E que eu falo? Eu falo dos heróis, da importância dos heróis para a gente compreender a realidade. E vocês, de certa maneira, vocês são heróis do humor, porque vocês retomaram, né, aquilo que a gente havia perdido lá atrás. Tá? Vocês retomaram isso. E aquele, né, o humor que tinha se tornado um chapa branca, se tornado sem graça, né, humor lacrador, né, aquele humor que não quer ofender ninguém, sabe? Essa é a pior coisa que existe, né? Humor que não quer ofender ninguém. O humor, isso é uma... o humor essencialmente é uma ofensa, né? Não tem como. É uma ofensa a alguém, assim, né? Eu acho o papel de vocês tão importante. Eu disse isso no jornal F5 que eu participei aquela semana. Sim. Semana passada, né? Hoje eu dei o cano em vocês, né? Vocês viram? Eu dei o cano. Estou pedindo desculpas aqui no ar para você. Eu achava que era quinta-feira, tá? Então, desculpe, realmente me enrolei. Mas na próxima eu vou ser mais atento. Mas, Paulo, eu falei o seguinte, que daqui a 50 anos, quando as pessoas quiserem entender o Brasil atual, vai ser muito melhor ler. Isso aí é alguma viatura que está chegando aí perto da sua casa? Não? Não sei, a Polícia Federal, o B Black, para vir pegar aqui a live dos Paulos. Eu não sei. Mas, Paulo, eu falei que daqui a 50 anos,
assistindo os vídeos dos hipócritas, você vai entender, as pessoas vão entender muito melhor o que está acontecendo no Brasil hoje do que se elas forem aos jornais, as notícias do Se as pessoas jornal, tiverem né? acesso à internet ainda, né, Paulo? Pois é. É, Vocês gravaram tudo isso, né? é. Vocês gravaram em lugar seguro, tudo isso? Tá. Não, não, pior que a gente tem tanto material e o nosso, a nossa produção, vamos dizer assim, ainda era um tanto quanto sem recurso, arcaica, que eu acredito que boa parte do que a gente tem, a gente só existe mesmo nos servidores da própria internet, entendeu? A gente não tem eles guardados em arquivo pessoal nosso, não. Se some de lá, a gente não tem mais de onde pegar, né? Eu acho, se eu não me engano. Não, acho que até foi feito depois download para postar na nossa plataforma própria, né? Então não vai morrer, né? Então, eu estava falando dessa história dos heróis. E quando eu falei, eu vou conversar com o Paulo, eu falei, vamos falar sobre o tema dos heróis e dos anti-heróis. Porque eu acho que no Brasil, hoje, nós estamos vivendo a seguinte situação, Paulo. Os heróis estão sendo perseguidos. E os anti-heróis estão no poder. Você concorda comigo? Existe essa inversão. E essa inversão, quando você identifica essa inversão, isso tem um potencial humorístico muito grande. Né? Você concorda comigo? Sim, com certeza. Tem. A gente está vivendo esse clima invertido completamente. Quer dizer, os anti-heróis estão no poder e os heróis que, né, estão sendo perseguidos. E você é um caso de pessoa que está sendo perseguida. Como é que está sendo a sua vida ultimamente, Paulo? Assim, Paulo, Paulo, como é que está sendo? Paulo, assim, Paulo, olha, Paulo. Sem problema. Depois do final com o resultado das eleições ano passado, que eu acredito, eu nem vou citar o que eu acredito, né? Eu vou citar José Dirceu e Barroso, né? Eleições não se ganham, se tomam, né? Vocês fazem, quem está assistindo faz o que quiser com essa informação. Então, eu tenho uma crença específica sobre o que aconteceu no ano passado, né, com as eleições. E assim como boa parte do povo brasileiro, eu fiquei completamente destruído. Eu fiquei destruído, né? Acho que todo mundo teve essa sensação de todo brasileiro de bem, a pessoa que realmente se importa com o Brasil, que não está enviesada, que não foi contaminada ou que se descontaminou, se converteu em algum momento, né? Politicamente percebeu, tomou a red pill, né? Entendeu. Todo mundo que passou por esse processo de entendimento em algum ponto ficou destruída com o resultado das eleições, porque nós vínhamos de 4 anos de um governo que não é perfeito. Bolsonaro não tem seus erros, tenho minhas várias críticas a ele, decepcionado em vários pontos mais recentes, né? Até com a maneira como ele lida hoje com a situação do Brasil, acho que poderia ser diferente, minha opinião particular, né? Mas não vou nem falar muito, porque senão tem sempre uns que não, o Bolsonaro não erra nunca, a camisa dele nunca está amassada, ele nunca tem cheiro de sovaco, não fala do Bolsonaro. Então, assim, então eu tenho minhas discordâncias, mas o fato é que a gente vinha de 4 anos em meio à pandemia, né? Guerra lá na Europa, na Ásia, né? Leste europeu. E ainda assim, nós conseguimos ver um governo que, um exemplo, saiu de 500 milhões de déficit no Porto de Santos. Um exemplo, né? O Porto de Santos, 2019, ele assumiu em 2019. 2018, com déficit de 500 milhões e fecha 2022 com o mesmo porto com superávit de quase 500 milhões. Né? Então, isso é só um dos exemplos. Os juros, né, que estavam abaixo, a economia crescendo, estava pujante. Então, eram coisas que você vendo acontecer, você que
a pessoa que não está se esforçando para ver de forma errada, né? Porque tem muita gente que se esforça para ver da forma errada. Né? Você mostra aqui, ó, o número de homicídios caiu, pessoal. Não, mas caiu, é fato. Olha só, as pessoas estão mais armadas e o número de homicídios está caindo. Não, isso não existe. Cala a boca. Contra-argumentos não há fatos, é o que a gente vive hoje, né? Ao contrário, normal é contra fatos, não argumentos, mas a gente vive um tempo de contra-argumentos, não há fatos. Então, assim, se você é minimamente, tem um mínimo de bom senso e você olha para as coisas de verdade, os números como eles são, você vê que foi o melhor presidente que o Brasil já teve, da história do Brasil. Então, você vê, depois de tudo isso, de o Brasil ter esperança, né? Poxa, olha as coisas que estão acontecendo. Água chegando finalmente no Nordeste, depois de eles passarem 20 anos prometendo, né? Eu sou o pai dos pobres e nunca fazia aquela merda da transposição do Rio São Francisco, né? Então, a gente vê tantas coisas acontecendo e vê o Brasil entregando a chave de novo nas mãos de uma quadrilha que assaltou o Brasil em bilhões de reais, que financiou ditaduras. Então, eu realmente eu saí destruído, né? Como o povo brasileiro saiu dessa forma. Era um luto, a gente estava vivendo um luto. Então, o que a gente viveu logo depois, as manifestações, foi um fôlego de esperança para a gente. Não, peraí, tem alguma chance. O Exército pode exigir código-fonte, a gente pode exigir que, sei lá, alguma coisa pode ser feita, né? O ladrão não pode subir a rampa, né? Aquilo tudo. E depois que tudo isso acabou, e você perguntou, e me desculpa eu delongar, explicando a base da minha situação hoje, né? Mas explicando isso, depois de tudo isso, e a gente vê que nada aconteceu, que quem a gente achava que podia contar, a gente não podia contar. O Bismarck foi... Eu vou algumas coisas, talvez eu fale mais de forma mais... Eu vou omitir algumas coisas, assim, para não trazer qualquer tipo de complicação. Bismarck foi preso, eu vim para os Estados Unidos, eu e Augusto estamos nos Estados Unidos desde janeiro, eu desde janeiro, o Augusto desde dezembro, porque as coisas ficaram um pouco complicadas, né? A gente achou mais seguro não estar no Brasil. Achei que seria alguma coisa que ia passar rapidamente, mas eu estou vendo que parece que de alguma forma está se intensificando, sabe, Paulo? Eu achei assim que eles iam querer dar uma lição, vamos dizer assim, não, aqui, ó, pessoal, nós viemos para brincadeira, tá todo mundo preso aqui. Eu achei que isso ia arrefecer aos poucos e a gente ia respirar um pouco mais aliviado, só que eu não tenho visto isso acontecer. Eu tenho visto arbitrariedades atrás de arbitrariedades, sabe? De todos os lados. E é uma reação em cadeia, porque parece que, sob o exemplo da Suprema Corte, outras instâncias também estão começando a cometer arbitrariedades à reveria, assim, né? Então, a nossa situação hoje é essa. Eu estou aqui nos Estados Unidos, o Augusto também. O Bismarck, ele ficou preso durante 3 meses, mas agora ele está solto com uma série de restrições, né? Tornozeleira eletrônica, ele não pode sair do Brasil, né? Nem pode sair nem da comarca onde ele está, na verdade, né? Ele está sem passaporte, mas, pelo menos no caso do Bismarck, nós estamos felizes pelo fato de ele estar gozando de liberdade nesse momento, assim, de ele não estar preso, né? Porque de liberdade total ele não tem, mas de ele não estar preso porque foram meses muito desafiadores para ele, para a família, para nós também, sabendo que ele estava lá e sem poder fazer muita coisa, né? E às vezes ele esperava que a gente pudesse fazer alguma coisa a mais, mas a gente não tinha realmente o que fazer, a quem mais recorrer. A gente recorreu a deputados, a senadores, a advogados, a outras empresas. Mas graças a Deus, pelo menos hoje ele está solto, a gente pode projetar coisas, planejar, e continuar essa luta, né? A gente continuar essa luta. Você, Paulo, é um artista exilado hoje. Vocês consideram um artista exilado? Olha, Paulo, não. Eu não me considero um artista exilado. As pessoas às vezes falam isso, mas eu não quero... Eu
prefiro não assumir esse tipo de título, né? De me autoproclamar um exilado e tal. Até porque eu tenho planos, projetos diferentes, coisas que eu quero fazer. Porque eu não descarto a volta para o Brasil, por exemplo, né? Eu não tenho nenhum inquérito, eu não estou envolvido em nenhum dos inquéritos, não tenho nenhum mandado de prisão contra mim. Mas, claro, meu sócio já teve preso, então tem tudo isso. Mas eu não me considero, não me considero um artista exilado hoje, não. Eu poderia até com uma forma de marketing pessoal, publicidade, nem só pessoal, mas pela causa, dizer assim, eu sou um artista de direita que está fora do Brasil. Não sei, posso estar enganado. Pode ser que hoje eu corra risco no Brasil e eu não tenha certeza, eu realmente não saiba, então talvez seria mais sensato até ficar exilado, mas eu não me autoproclamo dessa forma ainda, pelo menos. E quais são os seus planos, seus projetos agora, Paulo? Você está longe da sua família? Como é que está essa situação? Eu não consegui trazer o visto dos meus filhos, foi negado, né, para cá, e são alguns detalhes que eu prefiro não entrar até, não falar especificamente para não complicar alguém que possa estar vendo e tal. Não foi concedido o visto para os meus filhos, e hoje, como eu falei, eu não descarto uma possibilidade de algum retorno em breve, daqui para frente, mas eu ainda estou aqui e devo ficar mais um tempo aqui nos Estados Unidos enquanto meu visto atual me permitir, né? Mais ou menos isso. Eu até peço desculpa, Paulo, é que eu estou entre algumas circunstâncias que eu estou tomando alguns cuidados até em algumas falas públicas. Não imagino. Paulo, as pessoas sempre querem ouvir uma palavra de esperança, sempre querem ouvir uma palavra de pessoas como você. Você é referência para muitas pessoas, né? O que você tem a dizer para as pessoas que estão aqui no Brasil esperando alguma coisa, esperando que a gente possa vencer essa situação? Tem sido um momento de fortalecer a sua alma? Tem sido um período muito desafiador pessoalmente, assim, né? Sim. Em todas as áreas tem sido desafiador. Profissionalmente, né? Faz 3 meses que por exemplo, eu não tenho um salário proveniente do canal Hipócritas. O canal Hipócritas fez, sim, né? Porque a gente passou por tudo isso, pela prisão, a distância do país, a estrutura que a gente tinha como canal, a gente se perdeu um pouco e tal, e até erros pessoais, até meus, relacionados a dentro do canal também. Então, assim, profissionalmente é desafiador também. Pessoalmente, né? Espiritualmente tem sido um tempo de confronto, né? Talvez seja um deserto, que a gente passa por não sei se seria um deserto, mas de confronto, de aprendizado, de entender algumas coisas, de me vencer em algumas, né? De tomar posturas e decisões também. Emocionalmente, né? Eu tenho estou entrando em assuntos aqui, né, delicados, né? Assim, eu tenho um histórico, por exemplo, de ansiedade. Eu sou um cara mais, sabe, a melancolia do artista, assim, né? Então, eu tenho um histórico de ansiedade. Então, eu estou passando por uma prova nesses meses, porque daí eu estou longe da minha família, das pessoas que eu amo durante esses meses. E isso é complicado, né? Eu sou um cara muito família, eu sou o quinto de 5 filhos, né? Então, eu tenho 3 irmãs mais velhas que são praticamente como mães minhas, porque eu sou temporão. Então, a irmã mais nova minha, perto de mim, já é 7 anos mais velha que eu. A irmã mais velha, comparado comigo,
é 15 anos mais velha. A minha irmã mais velha é minha madrinha de batismo, para você ter uma ideia, né? Então, eu com 37 tenho uma irmã com 53, acho que é a sua idade que você falou, né? Sim, minha Com idade. 53, tenho outra com 51 ou 52, tenho um irmão com 40 e deve ter 49 e uma irmã que está com 44 agora. Então, assim, eu tenho, além da minha mãe, não tem como negar, a família inteira sabe, todo mundo pega no pé, que eu sou o xodó, né? Ah, o filhinho, o caçula, não sei o quê. Além disso, eu tenho 3 irmãs mais velhas que eu praticamente sou tratado como um filho também, né? Que elas me cuidam, ai meu Deus, ajuda e tudo. E eu amo muito minha família, então nesse sentido também é desafiador, tanto para com minha família, né? Meus irmãos, minha mãe, como para com a minha esposa, com os meus filhos, né? É desafiador em todas essas esferas. Então, dentro de tudo isso e passando pelo que eu passei, né? Que todo mundo passou, no final do ano eu tive que tirar um pouco os olhos, mudar um pouco a minha visão, meu modo de ver. Porque eu acho que eu fiquei muito mergulhado por muito tempo naquilo que a nossa capacidade humana era possível, né? A nós, homens. Dentro da política. Acho que a gente ficou muito no horizontal. A gente ficou assim, não, porque a gente consegue, porque a gente é a direita, porque nós estamos crescendo, Deus está conosco, e vamos crescer, e vai dar tudo certo, e o Bolsonaro perdeu a eleição. Como assim? Peraí. Não, mas não era Deus acima de tudo, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, peraí, Deus não está com a gente? Como assim? Então, eu fui forçado a tirar, eu brinco que eu fui forçado a tirar os olhos da horizontal e fazer de novo o olhar na vertical, né? Peraí. Porque assim como todos os brasileiros, eu acho que muita gente perdeu a esperança completamente. Eu falo com pessoas que estão desesperançadas até hoje, mas eu falo com algumas que ficaram como eu, destruídas, assim. E parece até de alguma forma, peraí, Deus nos desamparou? Peraí, Deus não está conosco? Aí eu fui obrigado a fazer, não, peraí, calma aí. Deus, ele continua sendo Deus, independente da circunstância que o seu povo está passando, né? Israel foi escravo, se não me engano, por 2 vezes, e Deus era Deus em cada um desses períodos. Não era porque, peraí, Israel é escravo, então Deus deixou de ser Deus agora, porque Israel está na Babilônia, o povo de Israel está no Egito, então agora nesse período Deus não é mais Deus. Não, ele continua sendo soberano, inclusive quando o povo está sob alguma escravidão, né? Então eu tive que mudar meu modo de ver e falar assim, não, peraí, Deus continua no controle de todas as coisas, a gente tem que continuar aquilo que a gente precisa fazer, mas eu confesso que eu não tenho uma resposta sobre esperança daqui para frente, sobre o que esperar, eu tenho fé em continuar o trabalho, né? Em continuar fazendo aquilo que eu sei, a maneira como eu posso ajudar. Tem gente que me estimula assim, eu já falei com amigos, fala assim, Paulo, chega disso, cara. Gente que estava do meu lado na trincheira, né? Que chorou pelo país, lutou, e que chegou no final do ano passado e falou, chega, acabou. Um amigo meu, por exemplo, ele falou, cara, daqui para frente eu anulo meu voto para sempre e nunca mais vou falar sobre política, vou tratar da minha vida, vou cuidar da minha família e chega. E ele falou, Paulo, esquece isso, vem para cá, mete a cara naquilo que tu quer fazer, é dublagem, não é dublagem que tu quer fazer, bora aqui pro Brasil, meter a cara e correr atrás do teu sonho artístico e tal. Então eu converso com pessoas dos dois extremos, né? Gente que não, vamos continuar lutando, e gente que ficou completamente desenganada e acha que não adianta mais, é perda de tempo a gente continuar lutando por um país que está num ciclo vicioso de corrupção, sujeira e maldade, né? Então, nesse cenário, eu não sei, que eu tento eu tento crer contra a esperança, sabe? Acho que a Bíblia fala sobre isso, né?
Crer Esperar contra a esperança. contra Esperar esperança. contra a esperança, é. Porque... Mas, Paulo, posso te dizer uma Pode, coisa? Paulo, por favor. As pessoas esperam muito de você. Amém. As pessoas esperam muito de você. Então, continue seu Sim, trabalho. Seu trabalho é muito importante. É como eu falei, você está escrevendo uma história que um dia vai ser... uma das minhas definições de herói, né? Que eu tenho. O herói é aquele cujas obras e ações se perpetuam para além da própria vida, da duração da própria vida. Tá? É algo que você faz e que vai se perpetuar. Então você tem que pensar nisso, né? Naquilo que você está deixando, na sua obra, que você está deixando para as pessoas. Essa é cujas obras e ações não são. A definição é essa. O herói é aquele cujas obras e ações não são revogáveis pela morte. Tá? Não são revogáveis. Quer dizer, eles continuam. Você continua. Então, é isso. é, As pessoas precisam de gente assim. As pessoas precisam ter modelos existenciais em que elas se baseiem. sim. Né? E vocês têm feito isso, né? De uma maneira muito, muito eficiente, eu diria. Uma maneira que toca, que comove as pessoas, né? Você estava... E, assim, esse humor, às vezes, ele nem é aquele humor em que faz a gente relaxar, né? Tem coisas engraçadíssimas, tá? Mas é um humor, assim, que às vezes perturba, tá? Tem esse elemento de perturbação no humor, né? E se tem uma coisa que ditaduras não suportam, Paulo, saiba disso, é o humor. Se tem uma coisa que ditador não suporta, é o riso. Eles não suportam isso. Tá? Nas sociedades totalitárias, você tinha o humor era tratado de duas formas. Primeiro, que fazer humor contra o regime sim, era correr risco de vida. Né? Isso sempre foi assim, Uhum. né? Nos regimes totalitários. Quer dizer, se contar uma piada, você poderia ser condenado para sempre, né? Por isso. E tem outra coisa. Você sabe que as ditaduras também tentam fazer humor, né? Mas o humor das ditaduras é péssimo. E aí se torna o contrário. Se você não ri do humor das piadas ruins que eles, né, fazem todos os dias aí, você também é condenado. Isso tem um filme chamado Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócios. É um filme sobre a Iugoslávia comunista. O sujeito vai Quando o preso, papai olha só, saiu... em viagem de negócios. Tá? É a história de um sujeito, um pai de família, que ele vê uma piada no jornal e não dá risada da piada, que era uma piada pró-regime, entendeu? E o cara que está do lado dele o delata para a polícia secreta e o cara vai preso, entendeu? Porque ele não riu de uma piada. Olha só. Você tem que ver esse filme. Quando o papai saiu em viagem de negócios. Ele não ri de uma charge que está no jornal, uma charge chapa branca, né? E aí é condenado, ele é condenado à prisão. Olha só onde chega a coisa. Sim. E por outro lado, você tem humoristas, né, que foram presos, comediantes que foram presos, né, gente que é perseguida. No Brasil, que tem gente aqui, como o Léo Lins, por exemplo, né? O Léo Lins está sendo perseguido até pelas as prefeituras, né? Porque não é aquela história, não é só lá em cima, né? A ditadura é algo que envolve toda a sociedade, Uhum. né? O espírito de censura, ele é estruturante, ele vai Exato. descendo, né, todas
as esferas do poder. Exato. Então, o prefeito da cidade em que o Léo Lins vai se apresentar, eu acho que hoje ele é um herói também da liberdade no Brasil. Sim. O prefeito da cidade, não sei se você viu isso, estabeleceu uma multa altíssima se ele falasse mal da cidade. Teve umas... É isso, entendeu? Eles tentam proibir de todos os momentos. Quer dizer, o papel de vocês é fundamental. É fundamental. É o mesmo papel que tinha aqueles arautos nas guerras antigas, né? Nas guerras homéricas. A primeira coisa que eles faziam era colocar um poeta, né? Um aedo, que se falava, para cantar os feitos da guerra. E nós precisamos, vocês são os nossos aedos, entendeu? Nós precisamos de vocês para contar essa história, entendeu? Estou aqui te dando essa... Não, te dando essa... eu entendo. Muita gente entrega essas palavras de incentivo para a gente e tal, e eu não pretendo parar, claro. Não é nem claro como se fosse uma coisa óbvia, porque eu confesso que já nesses períodos de turbulentos, né, da alma, das emoções, eu estaria mentindo se eu não reconhecesse que em algum momento eu pensei em converter 180, né? Ou pelo menos mudar um pouquinho o foco. Mas o que eu me refiro mais a sua pergunta anterior, Paulo, com relação ao futuro do Brasil, eu não me sinto hoje à vontade em olhar nos olhos das pessoas, olhar para a câmera aqui e falar assim: pessoal, eu tenho certeza que nós vamos vencer, que nós vamos vencer essa ditadura comunista que está sendo implementada no país. Eu tenho certeza que a gente vai vencer num sentido maior, num sentido transcendental, né? Nesse sentido, eu tenho certeza que a justiça será feita e um dia será estabelecida a equidade novamente, né? Diante da iniquidade humana, o desequilíbrio, né? Que trouxe toda essa maldade que a gente vê no mundo, né? Não só no mundo, na gente mesmo, né? Eu olho todos os dias para mim mesmo e eu vejo maldade em mim, né? Eu, como ser humano, me autoanalisando, careço da misericórdia de Deus diariamente. Careço que ele olhe para mim e fale assim: tá, não é você que eu estou vendo, fica tranquilo, estou vendo o sangue do Cordeiro aí. Então, essa maldade, essa iniquidade, eu considero a iniquidade como a palavra iniquidade é o contrário de equidade, né? Equidade eu vejo como igualdade. Então, quando eu ouço iniquidade, que a Bíblia às vezes usa a palavra iniquidade, né? O pecado, a iniquidade, eu vejo a iniquidade como essa coisa desigual. Eu vejo como um desequilíbrio. Iniquidade é uma desordem, né? Uma desordem exatamente. Na ordem, uma desordem do ser, exatamente. Né? Uma desordem. Eu vejo esse desequilíbrio. E eu tenho certeza que um dia isso vai ser equilibrado por completo, né? Jesus veio para estabelecer isso e de forma completa e plena no final, né? No fim dos tempos, isso vai ser estabelecido de forma permanente. Então, assim, eu tenho certeza que dessa maneira transcendental a gente vai vencer, a gente já venceu. Mas talvez a gente continue uma luta em glória. E é isso que eu quero que as pessoas... Eu nem sei se eu quero, eu nem sei se eu vou falar isso de novo. Às vezes eu falo isso e tem gente que às vezes não me entende, assim. Então a gente tem que continuar lutando a despeito da certeza da vitória aqui, né? Porque pode ser que a gente tenha que lutar 30, 40, 50 anos e talvez a gente não vai ver o resultado disso, talvez a gente não vai ver um Brasil livre da corrupção na nossa geração, talvez seja na próxima, talvez seja dos nossos netos, talvez não seja nenhuma, talvez só na glória mesmo que a gente vai ver essa justiça implementada. Veja, eu acho que você tem razão, a gente não pode garantir essa vitória. Mas é o que define o cristão, entendeu? O cristão faz o certo, ele sabe onde está a ordem, né? A ordem eterna, ele sabe onde está. Ele faz o certo independentemente da certeza do resultado imediato. A gente sabe que isso.
Agora eu vou te dizer uma coisa, eu sou um pouco mais Amém. otimista, Paulo. Me encha de otimismo, Briguet. Não, eu vou te dar um... Tem uma coisa que os filósofos gregos chamavam de hubris. O que é hubris? Porque a gente está falando de heróis e anti-heróis, né? Os anti-heróis, eles têm... Eu não gosto de usar a palavra vilão, tá? Eu prefiro anti-herói mesmo, porque assim como você tem Cristo, você tem anticristo, tá? O anti-herói, ele tenta se passar por herói. Tem isso também, viu? Ele tenta se passar por herói, né? É o cenário do Brasil hoje. Ele tenta se passar por herói. Mas o anti-herói, ele tem um problema, que é a hubris. O que é a hubris? É o erro que ele comete quando ele se enche de soberba. Né? Você estava falando que a situação escalou no Brasil, e é verdade, né? Escalou. A gente pensou que, né, fosse aquele impacto inicial e depois a coisa ia se ajeitar, ia ficar... Não. Pelo contrário, só piorou. Né? A coisa só escalou. Né? A situação só escalou de lá para cá. E quando isso é a soberba do poder, de quem está no poder, dos anti-heróis no poder. Eles se acham capazes de tudo e vão fazendo e vão acumulando. E aí que ele erra. Aí que ele comete o erro, que é a hubris. E esse erro é fatal. Ele leva a uma queda que é uma queda terrível. Uma queda terrível. É o que Jesus diz quando ele manda os apóstolos, ele envia os apóstolos, né, para evangelizar, para fazer exorcismo, para fazer curas e tudo mais. Quando eles voltam, o que Jesus fala para ele? Eu via Satanás cair do céu como um raio. Eu via Satanás cair do céu como um raio. O que é isso? Quer dizer, a hubris, o anti-herói, né, o inimigo, ele também erra. Eles não são perfeitos, eles erram. Tá? Então, eu acredito que essa hubris pode determinar a sorte dos anti-heróis que estão no poder. Vai acontecer? Não sei se vai acontecer agora, se vai acontecer daqui a 10 anos, se na vida dos nossos filhos. Né? Você tem filhos, Paulo? Tenho filhos, aham. Então, na vida dos nossos filhos... Mas o que me assusta, não sei. Paulo, é olhar para outras referências de nações ao nosso redor, do outro lado do mundo, China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, algumas nações onde essa ditadura, né, esse despotismo, ele foi implementado paulatinamente, alguns paulatinamente, né, outros com alguma revolução e um marco específico, né, a partir de agora acabou tudo, tomamos o poder. Venezuela, né, a Jacimara está escrevendo ali. E eu penso assim, como se encaixa isso para isso que você mencionou, por exemplo, para esses outros casos também? Por exemplo, porque Cuba, um país como China, por exemplo, eu não vejo mais como foi estruturado de uma forma que só teria como ser deposto um governo como aquele com uma intervenção de fora do país já. Pelo menos da minha percepção, né? Como a China vai começar Não, eles nem sabem mais, eles nem sabem que eles são escravos. Né? Quem nasce lá morre orgulhoso se morrer trabalhando 18 horas numa fábrica. Pô, meu pai morreu numa fábrica trabalhando 18 horas, ganhava, sei lá, nem sei quanto seria proporcional aqui, né? Como que essas nações, né? A gente, o meu receio, Paulo, eu vou entrevistar o Paulo agora, né? Vou fazer o contrário. O meu receio, Paulo, é nesse sentido. E se a gente se tornar uma nação que paulatinamente se torna uma ditadura e daqui a pouco uma geração já nem conhece mais o que era liberdade, como Cuba. Eu estava falando com uma cubana esses dias, ela estava me falando como as coisas são em Cuba. Eu tive a oportunidade de conversar com ela. A primeira vez que ela pisou nos Estados Unidos, ela teve a sorte de conseguir sair de Cuba porque ela casou com um militar americano.
ela tinha certeza que os Estados Unidos eram o vilão. É isso que eles aprendem em Cuba. Tá? Quando ela chegou aqui, ela falou assim, peraí, as ruas, as pessoas vivendo bem, mas como? Ela perguntava, não, mas peraí, ela só começou a descobrir a realidade quando ela pôde ter acesso à internet de verdade e ela começar a pesquisar. Peraí, nossa, a história é outra. Porque a história que se passa em Cuba, que eles aprendem desde criancinha, é que o grande vilão são os Estados Unidos e que Cuba só vive na miséria que eles conhecem lá internamente, quando não tem a propaganda bonitinha, decorando não, porque Cuba nós temos a melhor medicina do mundo, quando não tem essa película, né, decorando rosa, arco-íris na frente, eles justificavam para quem é lá de dentro, não, essa miséria que a gente vive, o país está passando por problema, porque os Estados Unidos é destruidor, os Estados Unidos é um vilão e tal, e ela só descobriu isso lá. Então, isso que eu temo, né? Como fazer com essas nações? Você citou 3 exemplos que são muito distintos, né? Cuba e Venezuela são países menores, países pequenos, né? E realmente, e mesmo assim, na Venezuela foram necessários aí 20 anos para conduzir o país. Foi algo paulatino, né? Foi alguma coisa muito lenta, né? Realmente é um processo diferente. É um país completamente diferente. É um país que basicamente tem um produto, né? Vive em torno de um produto. Cuba é uma ilha, né? Uma ilha que tinha características também diferentes, né? Os países insulares têm características diferentes. A China também é outro exemplo. Nós não sabemos o que seria esse totalitarismo no Brasil, nós não sabemos, tá? Não sabemos dizer. Mas eu posso dizer que em todos esses casos, nós temos exemplos que vão se perpetuar. Você vê, no caso do totalitarismo soviético, né, da Rússia, você tem o exemplo do Solzhenitsyn, né, que escreveu o Arquipélago Gulag. É um cara que teve a vida dele devastada, né, mas conseguiu contar para o mundo essa história, revelar para o mundo a história dos campos de concentração na União Soviética, né? Na China, nós temos você tem algumas esperanças, por exemplo. O Lin Biao, que em 2017 morreu na prisão, um poeta, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Lin Biao, grande poeta chinês, né? E aquela figura de quem ninguém sabe o nome, que em 6 de junho de 1989 conseguiu conter uma coluna de tanques na Praça da Paz Celestial. Você lembra? O Homem dos Tanques, né? Aquilo lá é uma imagem eterna. Vai ficar para sempre. E num dia, quando acabar essa maldita ditadura chinesa, aquele homem vai ser a imagem dele vai ser colocada na Praça da Paz Celestial, no lugar do Mao Tse Tung. Tá? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. A imagem daquele jovem que conteve a coluna de tanques vai ser colocada no lugar do genocida Mao Tse Tung. Vai ser colocada ali. Cuba também tem exemplos de pessoas que venceram a liberdade. Eu vou dar aqui um exemplo de um anônimo que venceram a ditadura. Vou dar exemplo de um taxista cubano. Eu tenho um amigo meu que mora na Flórida. Ele pegou outro dia um táxi e o taxista era cubano. Era um lugar distante, eles foram conversando e tudo mais. Aí o rapaz era exilado, né? Fugiu de Cuba, né? E o taxista, né? E disse assim para ele. Não, o meu amigo perguntou para ele: o que é melhor aqui nos Estados Unidos, né? Para você? O que você gostou mais aqui nos Estados Unidos? O meu amigo achou que ele fosse falar assim: olha, eu gosto aqui porque aqui
entro no supermercado e tem muitas coisas, aqui tem um nível de vida melhor, né? Aqui eu tenho uma casa boa para morar, eu posso sustentar minha família, né? Aqui ele achou que fosse falar alguma coisa nesse sentido. Você Ah, sabe o que ele falou? O ah, taxista? Ele falou o seguinte: a melhor coisa que tem aqui nos Estados Unidos é poder estar conversando com você livremente. Porque em Cuba eu não podia fazer nem isso. Eu não podia ter uma conversa com ninguém, porque o meu interlocutor poderia ser um informante do governo. nossa, Tá? O melhor daqui é ter essa liberdade. Quer dizer, a liberdade ainda existe, Paulo. Ela continua existindo em todos os lugares, mas principalmente no coração das pessoas. Quer dizer, ela vivia lá no coração desse taxista, né? E ela conseguiu finalmente se realizar, se transformar em realidade, em outro lugar. Olha que coisa importante. É para essas pessoas, Paulo, que nós trabalhamos. É para essas pessoas. O nosso trabalho aqui no Brasil Sem Medo, o nosso trabalho, né, o meu trabalho com literatura, com cultura, com o Clube dos Heróis, e o seu trabalho no canal Hipócritas. Eu queria que a gente... Pô, Paulo, eu falei que ia tomar meia hora de você, já estamos aqui com uma não tem hora de problema conversa. não, Paulo, pode ficar tranquilo. Deixa eu só Paulo, fazer um parênteses aqui, deixa eu perguntar uma coisa. Se o sim, Bismarck tivesse assistindo essa, não perguntar para ti, vou perguntar para os nossos pessoal que está nos assistindo. Se o Bismarck tivesse assistindo essa live de alguma forma, eu poderia falar para o público que ele está assistindo essa live? A pessoa que pode me responder isso, daqui a pouco me responde aqui nos comentários, Paulo. Pode continuar, perdão. eu não sei se ele está assistindo, sei lá. Mas eu acho que não, hein? Acho que ele não está assistindo, não, Não? viu? Mas, Paulo, eu queria que você encerrasse essa live aqui dizendo para as pessoas onde é que elas podem encontrar o seu trabalho, onde é que elas podem ver o que você está fazendo. Eu vi aquele, aquele vídeo, ficou sensacional sobre o salário dos ministros do Supremo, Ah, né? sim, Muito sim, bacana. Onde é que é? Porque tem shadow ban, né? sim. Tem um monte de coisa, um monte de dificuldade para as pessoas encontrarem o seu conteúdo. Então, diga para nós, Paulo, onde é que a gente pode encontrar o seu O trabalho? nosso conteúdo mais atual, Paulo, ele realmente está um pouco defasado agora. O canal Hipócritas está postando muito pouco. Dentro do canal Hipócritas, vocês vão encontrar mais o braço jornalístico que a gente está começando a criar, do qual você tem sido participante. Eu te agradeço muito, né? Isso é uma aquisição, vamos dizer assim, uma parceria muito importante para a gente, ter você junto com a gente lá no F5. Então, através do F5, todos os dias, a partir do meio-dia, né, de segunda a sexta-feira, você vai encontrar um braço jornalístico do canal Hipócritas, através do programa F5, onde a gente tem vários comentaristas nacionais, até alguns internacionais aí, falando sobre os temas atuais do Brasil e do mundo, né, todos os dias. E os vídeos especificamente do canal, no segmento de comédia, aquilo que as pessoas conheciam, a gente vai estar retomando em breve. Tá? A gente está passando por uns... Assim, com vídeos inéditos, eu me refiro. Né? Porque, por exemplo, esse que você falou do salário dos ministros do STF, ele é um vídeo de uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, já. Mas essa é a característica da arte, né, cara? Isso. A arte é assim, ela é atemporal, né? Você repete, parece que foi feito agora, essa Isso, semana, tá? exatamente, exatamente. E daí o assunto veio à tona, é um dos vídeos preferidos, um dos meus vídeos preferidos do canal, porque ele não fala muita coisa, né? Acho que ele é intrigante no começo, para o cara se divertindo, porque ele acaba prendendo a atenção, porque a pessoa quer saber por que o cara tá rindo, por que tá cantando, por que tá
dançando porque ele está feliz, né? No final descobre que é porque ele está feliz porque ele vai trabalhar mais e acordar mais cedo para trabalhar um pouco mais para pagar o salário dos ministros, né? Então esse tipo de conteúdo, ele continua, todos os vídeos que a gente fez, eles continuam disponíveis lá no YouTube, algum vídeo ou outro que talvez tenha sofrido algum tipo de sanção, eu não lembro exatamente, o vídeo que a gente usou, banner da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, acho, os primeiros vídeos do policial politicamente correto, né? Então, mas de forma geral, todos os vídeos estão lá no nosso YouTube. Você vai encontrar o nosso trabalho também nas páginas Canal Hipócritas e Canal Hipócritas 2.0. Canal Hipócritas era a principal página, tinha 1 milhão de seguidores, mas ela foi... ela recebeu uma restrição, ela não pode mais ser vista em território brasileiro. Então, só quem está fora do Brasil consegue acessar o Canal Hipócritas, a primeira página do Instagram, que tem 1 milhão de seguidores. Então, a gente criou uma segunda que deve estar chegando a 500 mil, mais ou menos, agora. E essa é a 2.0. Nosso trabalho também está lá, o F5 também está lá. Você pode encontrar o meu próprio trabalho, né, através do paulosouza.oficial. Essa live está sendo feita através desse perfil. Então, você encontra as coisas que eu tenho feito através desse perfil, mas eu ainda também não estou conseguindo manter a frequência que eu gostaria. O último vídeo que eu lancei, acho que nem é sobre... Foi um vídeo pessoal de um filme que eu assisti, que gosto muito de cinema e tal. Eu assisti um filme que eu gosto muito, que é Interestelar, que fala sobre a viagem espacial, tempo versus espaço e gravidade e tal. Eu me amarro nisso aí. Fiz uma postagem sobre isso e vinha fazendo algumas postagens sobre as questões políticas, mas num outro formato um pouco diferente, né? Nos últimos meses tem muito mais vídeo meu rolando nesse formato um pouco mais individual, né? Onde eu faço às vezes os dois personagens de um lado, eu falo aqui de um lado e respondo do outro, né? Com outra câmera, uso uma peruca, alguma coisa assim, ou comento algum vídeo. Então, no meu Instagram pessoal, você vai ver as pessoas vão poder encontrar esse tipo de conteúdo, né? E no Instagram do canal, no canal Hipócritas, né? Em breve a gente vai ter algumas novidades aí, de colaborações que a gente está planejando fazer, parcerias, tem coisas interessantes vindo por aí pelos próximos meses. Então, tenham só um pouquinho de paciência, a gente está correndo atrás desse prejuízo aí e em breve vocês vão ter acesso a mais conteúdo novo. O Brasil é uma caixa infindável de temas de hipocrisias para o canal Hipócritas, né? Então, temas não faltam, né, Paulo? Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre gostei desse nome, Hipócritas. Vocês lembram? Porque é o seguinte, eu digo, Paulo, que chamar o esquerdista de hipócrita é quase um elogio. É verdade. Chamou o esquerdista de hipócrita é quase um elogio. É mais ou menos como você chamar o assassino de olha, você está infringindo a lei, tá? Você é um infrator. Você chamar o assassino de infrator. Você é um infrator, você está desrespeitando a lei. Ou então chegar para o genocida e falar assim, olha, você é muito grosseiro, viu? Entendi. Assim, a mentalidade revolucionária, ela é algo nefasto, para citar o filme recente, o Nefários, né? É algo nefasto, a mentalidade revolucionária. Quer dizer, a hipocrisia é uma coisa muito aquém da mentalidade revolucionária, do mal que a mentalidade revolucionária pode fazer para um país, para uma sociedade e para as pessoas, né, para o próprio militante. O militante esquerdista, ele padece, né, também com essa carga toda de mentiras, tá? A hipocrisia é algo que fica muito aquém, né? Então, o canal Hipócritas logicamente que é um nome irônico, né? Vocês bolaram, né? Eu acho muito, muito interessante vocês terem escolhido esse nome. Me lembra um pouco o Pasquim, né? Porque o Pasquim também, eles falaram, olha, Pasquim é um nome pejorativo para jornal, né? Uhum. Aí o pessoal do
Pasquim decidiu, não, vamos escolher. Eles vão chamar de Pasquim mesmo? Então vamos escolher o nome como Pasquim. Acho que foi isso que aconteceu, né, com Não, vocês. o nome, Eles vão nos chamar de o nome do hipócrita? canal Hipócritas, na verdade, como eu falei, o canal foi criado em 2014, a gente ainda não tinha É. nem tanto aprofundamento político na época. Foi por acaso, foi completamente por acaso, né? Ainda que o destino possa ter guardado essa coincidência como uma providência, como uma espécie de providência social, né? Ah, peraí, não é só uma coincidência. E, ó, tinha um motivo desde lá do começo, apesar de vocês não conhecerem, né? Mas ele foi escolhido de forma bem aleatória. A primeira reunião que eu fiz planejando criar um canal no YouTube, né, com sketches de humor, foi em 2013, faz 10 anos. Né? Eu juntei algumas pessoas que eu conhecia, que eu conhecia, amigos meus próximos e cujo humor eu apreciava neles, né? A sagacidade, alguma acidez, né? Alguns amigos que eu falava, tinha um amigo meu lá de Itajaí, o Douglas, que é justamente a pessoa que batizou o canal com o nome Hipócritas, né? Que a gente sempre que estava junto, ele soltava uma piada que eu falava assim: nossa, cara, você é genial. Ele tinha uma acidez para pensar em algumas coisas. E quando eu fui criar o canal, pô, vou botar em prática. Eu me formei, sou ator, tenho roteiro aqui, vou fazer alguma coisa. Eu chamei essas pessoas para uma reunião, para falar: ó, a ideia é essa e tal. E o Douglas foi uma dessas pessoas, né? Um grande amigo nosso, ele, a esposa dele é prima da minha esposa, tem uns filhos da mesma idade, parecidos, aí, que brincam juntos, né? E eu chamei o Douglas para essa reunião 10 anos atrás, e nessa reunião, eu não sei se foi a de 2013 ou um ano depois que a gente fez uma nova reunião para aí sim colocar em prática, né? Uma dessas reuniões ele falou assim: tá, eu acho que pode ter um nome, um quadro dentro do canal falando sobre hipocrisias do dia a dia, né? Pode ser só um quadro chamado Hipócritas, né? Eu não sei em que momento, eu já não lembro mais em que momento eu acho que fui eu que falei assim: tá, eu não tem nome, o canal não tem nome, a gente vai começar e não tem nome. O que vocês acham, então, de, em vez de ser um quadro, Hipócritas ser o nome do canal, né? Legal, fechou, se tornou o canal Hipócritas, né? Apesar do nome ser sugestivo e muita gente gostar, ele é um nome que carrega consigo uma grande responsabilidade. Eu lembro do meu pastor falando sobre isso para mim na época que a gente escolheu. Ele falou assim: tem certeza? É um homem muito sábio, né? Meu pastor na época, né? A esposa dele, terapeuta, é uma autoridade, alguém que eu reconheço como uma pessoa de muita autoridade, não só profissional, espiritual também, né? E na época ele falou: você tem certeza desse nome? Ele falou: esse nome carrega consigo um grande... É uma grande proclamação, né? Todos têm teto de vidro. A partir do momento que você chama o outro de hipócrita, você tem que estar disposto às consequências disso, né? E depois eu vivi na pele, porque eu vivi particularmente, cometi erros na minha própria vida, né? Que em algum momento eu pensei: nossa, eu fiz jus ao nome do meu canal, né? E eu entendi a preocupação dele lá anos atrás, né? Anos antes eu entendi. Né? Era sobre isso, e eu não entendia na época. Era sobre isso que ele falava. E ao mesmo tempo eu já encontrei outras pessoas que me fizeram pensar, me fizeram uma reflexão que eu achei extraordinária e eu trago até hoje comigo, que um cara que me encontrou na igreja, até aqui, né? Foi esse ano, aqui nos Estados Unidos já, ele falou assim: Paulo, sabe quem chamava os outros de hipócritas, de raça de víboras? Era João Batista. Ele começou falando: Paulo, você é João Batista, o canal de vocês é João Batista, está preparando o caminho, vocês estão proclamando a ver. Eu falei, e daí quando ele falou: sabe quem que fazia isso? Quem que falava, ó, fariseus, hipócritas ou raça de víboras?
Era o João Batista. Eu falei, caraca, a Mas, responsabilidade aumentou. Paulo, originalmente no grego, e o João Batista deveria falar o aramaico, né? Mas uma língua corrente também na Palestina da época era o grego koiné, né? Ele falava um grego. E hipócrita é uma palavra que vem do grego, que significa aquele que finge ser o que não é. Porque é usado para ator também. Porque o ator é Sim. isso, ele finge ser o que não é. E vocês são o oposto disso, porque vocês são exatamente aquilo que são. E vocês estão respondendo exatamente por serem que vocês são. Né? Vocês estão vendo as consequências de ser exatamente quem vocês são. Então vocês são, na verdade, o oposto do hipócrita bíblico. Né? Paulo, queria te agradecer muito por essa conversa, viu? Eu gostei muito, tá? Não sei se também. você gostou também. Achei muito bacana. Queria agradecer pelo seu tempo. Fica tranquilo, conta sempre com a gente, tá? Aqui no Brasil Sem Medo, estamos sempre de portas abertas aqui para vocês. E é isso aí, pessoal. Olha, queria agradecer a todos que nos acompanharam. Tem um bom número de pessoas aqui nos acompanhando. E boa noite a todos e a gente volta em breve. Dar uma palavra final, te agradeço muito pelo convite, agradeço as pessoas que estão aqui. Quero estimular todos que ainda estão aqui, os que passaram agora já não tem mais como, né? Mas aqueles que estão aqui, que se vieram através do meu canal e estão assistindo, estimulo você a clicar ali no nome do Paulo Briguet e começar a seguir o trabalho dele também, as postagens do Paulo, do BSM, né? Você com certeza vai ser muito edificado e vai evoluir muito espiritual, intelectualmente. Estou muito certo disso. Então, não sai. Saindo daqui, a próxima coisa que você faz, clica lá no Paulo Briguet e começa a seguir ele também. Te agradeço pela oportunidade aqui de a gente bater esse papo. E quem sabe um próximo papo nosso possa ser daí uma live lá no meu, né? Aqui, né? Só o contrário, né? Eu chamando. Beleza. E a gente comentar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre os livros que você já escreveu. Vai ser gratificante. Eu preciso só me organizar. Eu quero muito começar a fazer isso, trazer essas pessoas para dentro do meu canal também, do meu perfil, e poder fazer entrevistas, conhecer um pouco mais as pessoas e fazer com que as pessoas que nos seguem tenham um pouquinho mais de conhecimento da história de cada um, e eu quero poder fazer isso. E se eu começar, eu me disciplinando, né? Me organizando, com certeza a gente vai ter uma nova conversa em breve. Obrigado, Xará. Tudo de bom, viu? Valeu. Fica com Deus. Abração.